Zema lança novo episódio dos Intocáveis. Olha, o circo político de Brasília acaba de ganhar aquele que talvez seja o capítulo mais explosivo, caótico e com certeza mais polêmico da temporada. A gente vai dissecar agora mesmo essa provocação digital que está literalmente tirando o sono de muita gente grande na capital. E aproveita o embalo e já inscreva-se no nosso canal rapidinho para não perder nenhuma das nossas análises, combinado? Bom, bora mergulhar de cabeça nesse caos. Porque no fundo, a grande tensão de hoje se resume a uma perguntinha bem incômoda. As figuras mais poderosas, aquelas que se acham intocáveis na nossa república, elas estão mesmo blindadas contra o ridículo? Ou será que o deboche nas redes sociais virou simplesmente a arma política mais letal, sensacionalista e ácida que a gente tem hoje? Pois é, foi exatamente nessa ferida super exposta que o material de hoje resolveu jogar sal, sem a menor piedade. Para você entender por que tem um verdadeiro incêndio rolando nos bastidores, a coisa é simples. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, puxou o pino da granada e jogou na internet. Ele lançou o 6º episódio daquela animação satírica Os Intocáveis. E olha o detalhe que mostra o tamanho da audácia do negócio. Esse é o 2º lançamento desde que o ministro Gilmar Mendes pediu para incluir o Zema naquele temido inquérito das fake news, justamente por causa dessas ridicularizações. Ou seja, o recado foi claríssimo. Não teve 1 milímetro de recuo. E o primeiro ato dessa novela digital, que aliás a gente pode chamar de A Novela Master, já chega com os 2 pés na porta falando de uma escolha na casa dos 6 milhões. Logo de cara, a animação ataca em cheio o senador Ciro Nogueira. Eles montam uma paródia, uma cena super caricata, onde o personagem dele tá lá, tentando fazer um discurso sobre a própria honra, até que, do nada, jogam uma oferta na mesa. 6 milhões na sua conta agora. E a resposta do boneco animado, num cinismo quase teatral, ele manda um "Ah é? 6 milhões na tua conta agora eu topo". É um deboche direto, sem filtro nenhum. Mas de onde tiraram isso? Bom, vamos aos fatos de forma bem neutra aqui. O contexto por trás dessa piada é uma investigação da Polícia Federal chamada Operação Compliance Zero. Basicamente, a PF aponta indícios de que o senador supostamente apresentou uma tal de emenda master, uma emenda que beneficiaria estratégias de negócios do Banco Master. A acusação é que isso teria rolado em troca de pagamentos milionários e repasses mensais de um empresário, o Daniel Vorcaro. E o que a animação faz? Pega essa investigação criminal pesadíssima e transforma num estalar de dedos numa esquete de humor incrivelmente ácida. Mas a coisa não para por aí, não. Agora a gente entra na fase da animação que mira direto na Suprema Corte e no presidente da República. É aqui que o roteiro da animação escala de vez. Eles viram aquela metralhadora de piadas para a cúpula do Judiciário e para a cadeira principal do Palácio do Planalto. A sátira, gente, não poupa nomes intocáveis, como os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Só para relatar exatamente como o vídeo descreve de forma bem sensacionalista, eles colam rótulos nos ministros como o ex-advogado do PT, o anulador de provas e tem até o que adora viajar de jatinho do Banco Master. É a política brasileira sendo mastigada e cuspida no formato de tabloide, onde a mais alta corte vira a escada para o humor depreciativo. E se você acha que parou, espera. O nível de provocação chega no ápice com um quadro fictício de game show, sabe? Tipo aquele de auditório. O personagem animado do presidente Lula é colocado lá no centro do palco. E aí vem a pergunta do milhão. Qual dos maiores escândalos de corrupção do Brasil aconteceu durante o governo dele? As opções na tela são A. Escândalo do INSS, B. Petrolão, C. Mensalão. E a resposta final, dita pelo próprio boneco na hora do punchline? Alternativa D. Todos eles. Bom, sobrou até pro núcleo familiar. Vamos dar uma olhada nesse terceiro ato, que é praticamente um reality TV montado dentro do palácio. É isso mesmo, se o Supremo e o presidente estão na roda, a primeira-dama Janja também ganhou um arco dramático só pra ela. A animação tenta colar nela uma imagem de desconexão total com a realidade popular. Eles dão a ela o apelido satírico de Esbanja e botam a personagem estrelando um reality show falso chamado Mulher de Presidente Rica. Aí mostram a personagem toda carregada de bolsas de grife caríssimas, se gabando de que o maridinho não nega nada pra ela. Tem uma fala que é exatamente assim no vídeo. Abre aspas. Eu nasci pra brilhar, ter dinheiro não é pecado, o problema é não saber usar. A ideia é construir uma caricatura de futilidade na cara dura. Só que agora a gente precisa parar e encarar o choque de realidade de tudo isso. Afinal, curtidas compram votos? Esse é o ponto crucial de toda essa nossa análise. Qual é o impacto real dessa metralhadora de deboche? Olha para esse número, 1 milhão. É um número absurdo. Só no mês de abril, o Zema puxou quase 1 milhão de novos seguidores para as redes dele.
E esse engajamento bizarro foi turbinado quase que totalmente por causa dessa briga barulhenta com o ministro Gilmar Mendes. Além de rolar aquela ameaça de inquérito, o próprio decano do STF deu umas entrevistas que foram consideradas bem desastrosas na época, a ponto dele ter que pedir desculpas públicas depois. A internet, claro, engoliu essa briga com farinha e a base digital disparou feito um foguete. Mas aí é que entra a ironia cruel dessa equação, né? De um lado, a gente tem essa sensação viral inegável. É chuva de seguidor, é milhões de visualizações, um hype absurdo dominando os algoritmos. Mas, do outro lado, a parede de concreto da realidade eleitoral. Porque se a gente olhar as pesquisas de intenção de voto mais recentes, toda essa eufonia digital gerou exatamente zero conversão em apoio real. As intenções de voto continuam completamente estagnadas. O cara domina as redes, surfa na onda da polêmica, mas o ponteiro lá nas urnas simplesmente não se mexe. E é com esse contraste bizarro que a gente amarra essa explanação de hoje. Fica aquela pulga atrás da orelha pra gente pensar. Será que a zombaria viral, essas animações pesadas que tocam fogo no parquinho e tentam destruir a reputação dos rivais nas redes, será que isso um dia vai se transformar em poder político de verdade? Ou no fim das contas, no meio desse circo caótico de Brasília, milhões de curtidas são só a maior e mais nova ilusão de ótica da nossa política? Deixem as engrenagens da mente trabalhando aí. Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho para decifrar esse caos e até a próxima análise.